E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma frase que muita gente acha que está na Bíblia, mas não está. Você achou que estava lá? Achou errado. Não está lá. Muita gente acredita que a Bíblia diz que Deus ajuda aqueles que se ajudam. Meu amigo, é exatamente o oposto disso. Não existe isso escrito na Bíblia, apesar de muita gente achar que sim. Na verdade, Jesus fala para a gente buscar o reino de Deus primeiro, não buscar o seu próprio sucesso, não se ajudar para daí Deus, ai, nossa, ele é tão esforçadinho, vou lá ajudar ele. Não é a respeito disso, mas se a gente busca o reino de Deus primeiro, de acordo com o que está escrito lá, a coisa tem mais chance de dar certo. E o que significa dar certo? Deixa eu ler para vocês o texto, então, que eu estou mencionando aqui para vocês. Está lá, se você tiver interesse, lê em Mateus, no capítulo 6, diz o seguinte: Jesus falando para os seus seguidores: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou que beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vocês percebem como esse texto que eu acabei de ler fala exatamente o contrário disso? Não é a respeito de buscar o seu próprio sucesso, o seu próprio lugar, a sua própria posição em primeiro lugar. Mas, na verdade, a nossa cultura, ela idolatra essa autossuficiência. A gente cultua essa cultura do selfie, do faça você mesmo. Todo mundo precisa cuidar de si mesmo em primeiro lugar. E aí você é incentivado incessantemente a prestar atenção primeiro nas suas necessidades, que a sua necessidade seja a sua preocupação número um. Concentre-se na sua necessidade antes da necessidade de qualquer coisa, de qualquer outra pessoa. E o plano de Deus, meus amigos, para a nossa vida é exatamente o oposto. Concentre-se primeiro no reino e Deus cuidará das suas necessidades. Eu realmente acredito isso, eu realmente tenho vivido dessa maneira, porque seguir Jesus, antes de mais nada, é viver uma vida voltada ao outro, a comunidade do bem comum antes do bem individual. Nessa passagem que eu li, uma chave para a gente entender ela e entender quão mentirosa é essa mensagem do ó, você se ajuda e Deus te ajuda, é que se a gente se focar realmente em buscar a Deus, não, as nossas preocupações mudam de proporção, as nossas preocupações mudam de foco, o eixo da nossa preocupação, ele sai de nós mesmos e o nosso posicionamento com Deus se torna a nossa prioridade. Estava observando essa semana aí vários artigos em revistas por aí que falam a respeito o erro das pessoas que não são bem-sucedidas. E aí eles falam, basicamente, todos os artigos falam a mesma coisa, que eles não focaram nisso, eles tornaram a coisa muito complicada e eles não foram a sua própria prioridade. Cara, é claro que no artigo a prioridade que eles estão falando sempre é você mesmo. Vocês percebem que sociedade egoísta que a gente está criando, que a gente está vivendo e que a gente está alimentando? Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus precisa ser a nossa prioridade. Essa prioridade é muito mais simples, mas ela é difícil
de viver, é difícil da gente viver essa prioridade. Porque se você diz que Deus é a sua prioridade, ele é o foco ao redor de onde o seu mundo vai girar. E viver assim é muito melhor. Na plataforma lá no Yahoo Answers, sabe aquelas perguntas que você entra para ouvir as respostas mais absurdas do mundo? Tava lá a pergunta: por que as prioridades são importantes? A pergunta em si já é idiota, né? Por que a prioridade é importante? E a resposta das pessoas, a maioria das respostas, segue a linha de raciocínio na pergunta delas, dizendo que, todos nós temos, não, uma prioridade é algo importante. A resposta de por que a prioridade é algo importante? E as pessoas, conforme elas continuam a resposta delas, falando: olha, eu pessoalmente percebi que a prioridade número 1 da minha vida sou eu mesmo. A prioridade número 1 é eu alcançar o meu sucesso. A prioridade número 1 é eu ser bem sucedido, eu conseguir aquilo que eu quero. E sabe o que é um grande engano que a gente tem também? Quando eu falo para vocês: olha, busca o reino de Deus primeiro, talvez você entende que buscar o reino de Deus é simplesmente você ficar de joelho orando, é simplesmente você ficar lendo a Bíblia. Cara, tudo isso é importante. Eu acho que é importante você orar e se relacionar com Deus de uma forma íntima. Eu acho que é importante você conhecer o que diz a Bíblia. Afinal de contas, se você se diz cristão, você deveria, pelo menos, conhecer o que está escrito ali. Mas buscar o reino de Deus é uma coisa muito mais ativa, é uma coisa para fora, antes de ser simplesmente reflexiva. É você pensar no outro antes de você mesmo. Agora, já pensou que louco, que legal que ia ser, né, se a gente conseguisse estabelecer uma comunidade que as pessoas pensassem um pouco mais no outro, um pouco mais em quem está ao seu redor, antes de pensar simplesmente a respeito de nós mesmos? Vocês já imaginaram como que as coisas poderiam ser diferentes se a gente agisse e pensasse dessa maneira? Já pensaram como que seria revolucionário viver uma comunidade assim, que as necessidades básicas de todas as pessoas são supridas porque a gente se importa um com o outro, que existe esperança para todo mundo, que existe proteção para todo mundo, que as pessoas não precisem simplesmente ter medo de existir ou ter medo de ser discriminada pela sua aparência, porque elas vão ser protegidas por quem elas são, porque elas têm valor. Então, a próxima vez, meu camarada, que você ouvir a frase ou alguém falar, ou essa ideia de a autossuficiência, de que Deus ajuda quem se ajuda. Olha, Deus não está ajudando aquele camarada porque ele não está fazendo nada por si mesmo. Levanta a mãozinha lá no Zoom e fala o seguinte: velho, tá errado isso. Esse negócio não está escrito na Bíblia. Isso não é um princípio cristão. Isso não é uma forma de vida adequada. Isso gera uma sociedade egoísta, gera uma sociedade de separação, gera uma sociedade baseada na meritocracia, na pior expressão do que essa palavra pode ter. E, acima de tudo, essa expressão nunca vai ser uma expressão do cristianismo de verdade. Isso é a religião do egoísmo. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com esse texto que a gente acabou de ler. Então, que o seu buscar a Deus, que o seu se conectar com Deus seja ativo e não seja simplesmente focado em você mesmo. Que você tenha coragem de buscar a Deus enquanto você milita as suas militâncias, enquanto você luta as suas lutas, e que o seu foco seja o bem comum e uma sociedade melhor. Porque essa é a vontade de Deus, que haja proteção, que haja vida, que haja justiça, que haja amor. Esse é o conceito do Shalom, paz e prosperidade, no sentido de que todas as pessoas têm o mínimo e têm esperança para poderem crescer e serem amadas. Beleza? Deixa eu orar com vocês. Deus, eu oro que você levante uma geração de pessoas um pouco menos focadas em si mesmas, e que isso seja uma expressão do reino, Pai. Eu oro por amor, esse amor que estende a mão, esse amor que vai atrás, esse amor que não fica fechado em si mesmo, que não busca os seus próprios interesses. Eu oro em nome de Jesus que, de alguma maneira, essa mensagem encontre, essa semente encontre abrigo em algum coração e gere pessoas
mais preocupadas com o mundo ao nosso redor, com as coisas que estão acontecendo, com a qualidade de vida, não só a nossa própria, mas das pessoas que estão ao nosso redor. Deus, muito obrigado porque existe esperança. E eu oro que o Senhor levante essa geração para fazer toda essa diferença, para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Valeu, rapaziada. Deus abençoe vocês e tenham todos uma ótima semana.